do segundo ano, né, de filosofia. Segunda série, verdade. A gente tem mania de falar, mas é segunda série. Segunda série do ensino médio. Bem-vindos a mais uma aula de filosofia com o professor Marconi, tá? Então aqui está o nosso professor maravilhoso, né? Obrigada, Marconi. Uma professora maravilhosa, que é a Fabiana, né? Vocês acabaram de sair de uma aula de sociologia, parece até mágica, né, gente? Ela estava num estúdio, num auditório, e agora ela já está na nossa aula. Daqui a pouco ela desaparece de novo para mais uma aula. Galera, hoje a gente vai conversar um pouco sobre ética e moral. E quando a gente fala de ética e moral, a gente trabalha com noções de bem, de mal, de certo, de errado, de justo e de injusto. Por conta disso, eu quero colocar aqui para vocês na tela uma problematização e vocês terão 1 minuto para responder a esta pergunta. Qual é o critério que você utiliza para afirmar que agiu em diversas situações de modo certo ou errado? Repetindo, qual é o critério que você utiliza para afirmar que agiu em diversas situações de modo certo ou errado? 1 minuto. Então vamos lá, voltando aqui, agradeço a interação de vocês, como a gente fala, é a parte mais importante, né, que mata essa saudade que a gente tem da sala de aula. Então, assim, muitos deles falaram que são os valores, certo, né, que alguns deles avaliam a consequência dos atos deles, né, teve até um aqui que falou que avalia a consequência para as outras pessoas. Bacana. Então, falaram sobre ética, falaram sobre a moral, né, falaram que ele utiliza vários argumentos, que aqui o Estilingab, devo ter falado errado, mas desculpa aí, né? Ele fala que ele tenta entender e um falou aqui que até quando ele faz algo errado, ele tenta consertar algo que ele fez de errado, né? Bacana. Gente, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre essa noção dos valores e dos princípios, mas eu quero colocar uma segunda pergunta. A gente tem dividido agora as perguntas porque a gente percebeu que mais de uma no mesmo slide, na mesma abertura de chat, fica às vezes confuso para a gente filtrar. Então, nesse primeiro momento, vocês responderam, né, qual que é o critério que a gente utiliza para dizer que uma coisa é certa, errada, bem e mal, se agiu corretamente ou não. Agora tem uma segunda problematização para vocês aí na tela. Em sua percepção, o certo e o errado são universais? Ou seja, valem para qualquer época e em qualquer lugar, para qualquer pessoa? São relativos? Dependem da época e do lugar? Ou são subjetivos? Dependem do que cada um pensa? Mais 60 segundos para vocês responderem agora a essa segunda problematização. Vamos lá, voltando aqui de novo. Eu vi que tem bastante comentários variados aí de vocês, né? Então, por exemplo, a Nicole falou que são subjetivos. Legal. O Rafael falou que são relativos. A Isabela falou que são universais. E a Fernanda falou que depende do pensamento da época e dos costumes do local. Então é relativo.
Gente, obrigado pelas colocações de vocês. Isso que vocês acabaram de responder é aquilo que a gente chama, inclusive, de posturas éticas. Em que sentido? A gente vai aprofundar um pouco mais isso lá na frente. Mas vejam bem, a gente tem 3 possibilidades, de acordo com essa pergunta, de perceber os valores, né? O certo, o errado, o bem e o mal. Aqueles que dizem que os valores são universais defendem que todos, sem exceção, devem ter um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de pensamento. A gente encontra muito isso na religião, por exemplo. Quando você pega lá na Bíblia, você tem, por exemplo, um versículo que vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, o que era errado naquela época continua sendo errado hoje e sempre será errado. E o que é certo também. Então, o que é correto, o que é verdadeiro não muda. Essa é a visão universalista. Outras pessoas defendem a visão relativista. Hoje é errado, amanhã pode ser certo. Hoje é certo, anteriormente era errado. Eu sempre, quando falo desse assunto, me recordo de uma imagem que, infelizmente, agora não lembro o nome da modelo, mas na década de 60, 70 mais ou menos, sabendo? Essa modelo, ela foi fotografada numa praia do Rio de Janeiro de maiô. E o pessoal escandalizado porque aquela mulher estava de maiô, né? E a gente sabe que hoje em dia, dependendo do lugar que você vai, o topless é super comum. Sim, em alguns países é super natural. Exatamente. Então a gente percebe que aquilo que naquela época, algumas décadas atrás, era visto como imoral, hoje é algo comum. Essa é a visão relativista. E por fim nós temos aqueles que defendem o subjetivismo. O certo e o errado depende da minha opinião, da minha percepção. Aquela pessoa que fala, para mim é assim, pronto. É o famoso subjetivista. E pensar sobre isso, gente, é muito importante. Porque dependendo da visão que eu tenho, isso tem uma série de consequências. Se existe uma verdade objetiva e eu sou relativista ou subjetivista, eu estou vivendo no engano. Por outro lado, se não existe uma verdade objetiva, universal, os universalistas impõem valores, impõem pensamentos sobre os outros de maneira injusta. Afinal de contas, esses valores não valem para todos. Então, é uma discussão aí que pode render bastante. Falado disso, eu quero falar agora para vocês o que é a moral, uma vez que o nosso tema hoje é ética e moral. Moral é um conjunto de regras de comportamento adotadas por indivíduos de um grupo social, com a finalidade de organizar as relações interpessoais segundo os valores do bem e do mal. Tem o sentido de dever, de obrigação. Então vejam bem, a moral, como já diz ali, é um conjunto de regras, aquilo que deve e não deve ser feito. E a gente pode dizer, inclusive, que nesse sentido, a moral ela tem pelo menos 2 características que são importantes. A primeira delas, a coletividade, ou seja, a moral ela vale para todos, a moral ela vale para um grupo. Não existe a minha moral. Do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de estudo, a moral ela não é particular. A moral ela é coletiva. A gente tem a moral de uma tribo, a gente tem a moral de uma cultura, a gente tem a moral de um grupo social, não a moral de um indivíduo específico. Uma segunda característica que a moral tem é a contextualidade. O que isso quer dizer? Aquilo que eu acabei de mencionar para vocês quando a gente defende o relativismo. A moral ela depende da época, e ela depende do lugar. Inclusive, a avaliação das coisas. Porque não se trata apenas de dizer o que é certo e o que é errado, mas até como que eu vejo o que é certo e o que é errado. Existem determinados elementos, e nosso tempo é curto, eu não consigo me aprofundar com vocês agora, e eles vão mostrar como que coisas que hoje a gente entende de um jeito, sem aplicar agora esse valor de bem e mal, de certo e errado, no passado eram entendidas de maneira totalmente diferente. Então a gente trabalhar a questão do divórcio, a questão da gravidez fora do matrimônio, que era um escândalo. Sim. E hoje a gente convive com essa questão da gestação fora do matrimônio sem fazer aqui juízo de valor, gente. A gente pode, alguns vão dizer, olha, é errado, é certo, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Agora a gente não está fazendo esse juízo de valor. Aqui a gente só está pontuando o como que as coisas mudam. Alguns vão dizer que mudam de maneira errada, porque não deveriam mudar, e outros vão dizer que é natural que essa mudança aconteça. Falado disso, agora eu quero explicar a vocês o que significa a ética. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas tratam moral e ética como sinônimos. Não chega a ser um erro, é óbvio que quando se trata de filosofia, a gente tem diversas opiniões, diversas reflexões sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo conceito, então isso não é universal, mas é importante a gente escolher um caminho,
uma trilha para a gente definir e entender do que é que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de ética, a gente está dizendo o seguinte: a ética ou a filosofia moral é a reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Em outras palavras, o que a gente está dizendo então? A moral é o comportamento, é o conjunto de regras e valores de um grupo. A ética é o estudo deste comportamento, é a reflexão sobre este comportamento. Tudo bem, determinadas coisas são certas. Por que elas são certas? Determinadas coisas são erradas. Por que elas são erradas? Qual que é o princípio? E aqui a gente volta na primeira pergunta que eu fiz a vocês. Você tem algum princípio que guia a sua atitude, que guia o seu comportamento? Alguns vão dizer que esse princípio não existe. O princípio é não ter princípio. Minha regra é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Outros defendem essa ideia de que, olha, eu tenho um princípio. Kant, por exemplo, trabalhava muito bem essa noção de que você deve fazer aquilo que é válido para todos. E esse era o princípio do imperativo categórico de Kant, por exemplo. Você só pode fazer aquilo que todos podem fazer, porque você não é melhor do que ninguém e você precisa respeitar a razão que existe nos outros, porque é esta mesma razão que existe em você. Era o princípio de Kant. Se a gente pegar Platão, por exemplo, Platão vai ter o princípio da racionalidade. Aristóteles, o princípio do justo meio. A gente vai pontuar isso um pouco mais para frente. Mas, pode te atrapalhar favor, só um Fabiana. momento? Porque um aluno aqui, o Júlio César, falou: estou certo em dizer que a moral é uma forma de controle da população? Com certeza, ela pode ser utilizada como uma forma de controle. Até porque a moral, ela é construída, e a gente precisa entender isso. A moral, ela é construída, obviamente, pela forma como as pessoas agem, sim. Só que aqueles que detêm o poder têm a capacidade de impor uma moral. E aqui que a gente fala de poder, a gente pode falar de poder político, a gente pode falar de poder econômico. Eles são capazes de impor um comportamento. E se esse comportamento é imposto com a ideia de transferir um tipo de ação, um tipo de interesse, obviamente, eles estão controlando. Se você... Qual que é o nome mesmo, Fabiana? Desculpa. O de quem falou? O Júlio César. O Júlio César. Existe uma obra do Michel Foucault, Vigiar e Punir, e nessa obra ele trabalha muito bem essa noção de como as instituições sociais, elas existem justamente para moldar o indivíduo. E a partir do momento que elas vão moldando e formatando o indivíduo, essa moral vai sendo imposta para que a gente tenha uma forma de pensar, uma forma de agir. Nietzsche também trabalhava essa questão da verdade como um interesse. E quando a gente fala de moral, a gente também fala um pouco dessa noção de verdade e de bem. E Nietzsche falava: o que é a verdade? O que é a bondade? É o que interessa ao mais forte. E nesse sentido, é uma moral imposta. Espero ter te respondido, Júlio. Falado disso, gente, eu quero agora apresentar para vocês algumas perguntas éticas para vocês entenderem ao que a ética se refere. Então a ética vai se questionar: o que é o bem? O que é o mal? Que vida eu quero viver? Quem eu quero ser? Tendo escolhido a vida que quero viver, quais deveres e obrigações devem ser legitimados? Óbvio, gente, essas não são as únicas perguntas éticas que existem. Só que elas são algumas e nos ajudam a entender aonde a ética se situa. Então a moral é o comportamento, é o pensamento vivido. A ética é o estudo sobre esse comportamento, sobre esse pensamento vivenciado. Onde a gente encontra a ética, gente? No nosso cotidiano e em outras situações também. Na bioética, na ética ambiental, nos códigos de ética. E isso daqui, gente, é extremamente importante. Eu estou dando 3 exemplos para vocês: bioética, ética ambiental e códigos de ética. E esses 3 elementos estão extremamente presentes na nossa vida cotidiana. Quando a gente fala a questão da bioética, por exemplo, a questão do aborto, a questão da eutanásia, a questão da edição genética. Hoje já existem estudos que revelam essa capacidade que a ciência tem a médio e longo prazo de fazer edições no nosso genes para que a gente não esteja propenso a determinadas doenças. E quando a gente escuta isso, a gente acha que é uma maravilha. Poxa, eu não vou ter mais câncer, eu não vou ter mais determinadas doenças. Só que aí vem a pergunta ética. Primeiro, cabe ao ser humano fazer isso? Segundo, quem vai ter acesso? Não, e tem... Eu acho que, assim, para quem tiver acesso, tem um filme muito bom que fala sobre isso, que é o Gattaca. Confesso que eu não assisti. Gattaca é justamente só, assim, porque às vezes a gente tem, né, outros meios a gente procurar.
é justamente um filme que fala sobre uma realidade onde as pessoas começaram a editar esses códigos genéticos, né? E aí eles começaram a fazer os seres humanos perfeitos, só que algumas pessoas queriam ter filhos normalmente. E aí foi criado, assim, vamos dizer, um universo paralelo entre as pessoas que eram perfeitas e as que não eram. E o que é perfeição, né? Será que você ter uma saúde impecável quer dizer que você é perfeito? Então isso é um filme que talvez seja... É um filme antigo, gente, não é assim, Vingadores, assim, super animado, mas é um filme interessante pra gente discutir, às vezes, esse conceito, com certeza. tá? Fica a dica da semana pra vocês aí, galera. Só um adendo, que tem umas perguntas aqui. Ó, então... só para constar, gente, essa aula é sim ao vivo. Eu estava sim em outra aula, em outro estúdio, mas a gente troca de estúdio. Então São é ao 6 vivo. horas e 51 minutos aqui no meu relógio. E assim que terminar, nem vou estar lá em cima, então a gente está vendo aqui ao vivo. E por sinal, eu pedi para fechar o chat justamente porque vocês pediram para fechar o chat. E eu estou lendo aqui. Então essas daqui são perguntas antes de fechar. Perfeito. Porque isso também é uma questão de moral, viu? Tipo, quando vocês falaram que vocês se preocupam tanto como as ações de vocês impactam nos outros. Mas, por exemplo, eu entendo que é divertido, vocês acham engraçado o chat, mas isso atrapalha muitas pessoas porque às vezes eu perco perguntas de pessoas que queriam e tinham alguma dúvida e eu não consigo pegar porque tem um monte de não sei o que, copia e cola e coisas do tipo. Então isso também seja uma ação pra gente refletir sobre essa questão de então a gente tem que pensar nos outros? Mas será que nos outros, a hora que vocês ficam mandando essas conversas no chat e os seus colegas se perdem, tá? E isso tem a ver com o terceiro item que eu mostrei para vocês aí, que era o código de ética. Né? O que os códigos de ética determinam? Como que eu devo me comportar em determinadas situações? Então, a gente ouve muito esse termo código de ética quando se trata do direito, da medicina, a questão do sigilo, advogado, médico, paciente, cliente, na política. Mas também existe o código de ética de professor, o código de ética de aluno, e a gente está construindo aqui no nosso centro de mídias também um código de ética para o chat. A gente sabe que a ideia do chat, quando foi proposta, é justamente vocês terem a capacidade de interagir conosco. Né? Então, muito mais do que um espaço de interação para a gente poder jogar conversa fora e tudo mais, ele é uma possibilidade da gente tirar a nossa dúvida, da gente dar nossa contribuição. Você sabe que essa nova atualização do aplicativo de logo já está permitindo a participação ao vivo, né? E tudo isso é para que de fato essa aula tenha um caminho de ida, mas também um caminho de volta. Falado disso, galera, a gente vai para o nosso momento atividade. Vejam a seguinte questão: responda com verdadeiro ou falso as afirmações que seguem. 1. A moral pode ser compreendida como um conjunto de regras que visam organizar a convivência entre indivíduos, segundo os valores imutáveis de bem e de mal. 2. A ética tem como finalidade refletir sobre os princípios que fundamentam a vida moral. 3. A ética é uma reflexão que se ocupa com questões que giram em torno do consumo, do trabalho, da política, das mídias, da justiça, entre outros eventos que influenciam nossa vida cotidiana. 4. As leis e as práticas de coerção devem ser objeto de reflexão ética. 60 segundos, galera. Então, voltamos aqui com as interações de vocês. Então, nós pegamos exemplos aqui, né? Muitas respostas variadas. A gente pegou exemplo aqui de 3 alunos. Então, a Weimara, se eu estiver falando seu nome errado, me desculpa, colocou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. O Cedras falou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. E o José falou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Gente, vejam bem, eu vou fazer a correção com vocês e logo mais a gente recebeu 2 perguntas muito interessantes aqui no chat que a Fabiana vai ler pra gente. Mas antes disso, fazendo a nossa correção, a única alternativa que é falsa é a alternativa 1, o primeiro item,
A moral deve ser compreendida como um conjunto de regras que visam organizar a convivência entre indivíduos segundo os valores imutáveis de bem e de mal. E aí vocês podem questionar, o que é que está errado nessa afirmação? Valores imutáveis. A moral, ela é contextual. Ela muda de acordo com a época. A gente acabou de dizer isso, que, por exemplo, uma vestimenta que na década de 60 era considerada imoral, né, inaceitável, hoje é extremamente comum e até já considerada antiquada, né? Algumas meninas já ouviram falar, nossa, você vai usar maiô, usa biquíni, né? Então, a gente sabe que isso muda e isso é um exemplo de moral. Fabiana, as colocações. A Gabi Smith perguntou, então a religião, ela só faz o uso da moral? Vamos lá, gente. Gabi? Gabi, obrigado aí pela sua pergunta. Não. A religião, ela tem uma influência da moral e é influenciada pela moral, mas a religião também tem os seus códigos éticos. Tanto é que quando a gente olha, por exemplo, a doutrina, e aí não importa o cristianismo, outras religiões também, elas têm um conjunto do que pode e não pode ser feito e uma justificativa do porquê não pode ser feito. E isso é um código de ética, inclusive é um princípio. Vou dar um exemplo claro para vocês. Eu citei agora há pouco uma das questões que a gente debate dentro da ética aplicada na bioética é a questão do aborto. Qual que é o princípio que faz com que muitas religiões cristãs sejam contra a noção do aborto? É justamente a ideia de que a partir do momento que o óvulo é fecundado, você já tem ali uma alma. Você tem algum texto, agora eu não me recordo, no Antigo Testamento, do profeta, se eu não me engano, Jeremias, confesso que eu não recordo agora, que ele vai dizer, antes que se formasse no seio da tua mãe, eu já te conhecia. Então é aquela noção, olha, já tem uma alma, já é uma pessoa. Não é uma pessoa só quando se desenvolve mais no ventre. Então, por princípio ético, como é uma religião que valoriza a vida, seria errado você abortar. Se você tem um outro princípio ético, né, onde a vida não começa no momento da fecundação, o aborto já não seria visto como um crime nesse momento. Vejam que é uma questão ética, fundamentada no princípio, que a gente pode questionar se é um princípio válido ou não, relacionado à religião. E aí o mesmo vale para outros, agora a gente não tem tempo de dar outros exemplos, mas sim, a religião ela tem um código ético, ela tem princípios, mas obviamente ela não deixa de influenciar e ser influenciada pela moral. A Gabriela, né, perguntou, aí a outra Gabriela, perguntou, então não é correto falar que uma pessoa não tem moral, né, uma pessoa é sem moral? Perfeito, Gabriela, sua colocação está ótima. Todos nós estamos inseridos numa moral, não tem como escapar disso. E aqui eu queria até fazer uma colocação muito interessante. A gente costuma classificar as coisas, digamos assim, gente, em 3 características. Amoral, imoral e moral. O que é algo moral? É algo que tem o valor da virtude, da bondade, do correto, do certo. Então, a moral pede que eu faça determinadas coisas. O que é imoral? É aquilo que contradiz a moral. Então, é imoral eu falar... A gente está vendo agora aí a CPI das fake news, por exemplo. E aí tem se discutido muito a liberdade de expressão. E qual que é a grande questão? Você tem liberdade de expressão, mas existe uma diferença entre expressar o que pensa e criar notícias falsas. Isso não é liberdade de expressão. Isso é mentira. E a mentira é imoral. E por fim nós temos as coisas amorais. O que é amoral? É aquilo que você não consegue aplicar o valor de bondade ou maldade. Vou dar um exemplo claro. Uma faca. Uma faca, ela é imoral ou moral? Depende. Na mão de um churrasqueiro, a faca é um dos instrumentos mais perfeitos que existe. Na mão de um serial killer, é uma arma. Então, a faca é uma coisa amoral. Espero ter respondido e muito obrigado pela sua colocação, Gabriela. Continuando, gente, a gente vai conversar um pouco agora sobre conceitos éticos. E eu quero começar justamente sobre o conceito de valor. O que é o valor? É a relação entre o ser e o objeto. Como relação, ele é primeiramente herdado, sendo avaliada esta relação conforme atende ou transgride os padrões e gerando uma distinção entre ser e valer, sendo este último uma atribuição, ou seja, o valor é dado, não sendo natural. O que a gente está querendo dizer aqui primeiramente, gente? O que é valor? Valor é uma relação. E essa relação, ela é atribuída. Ou seja, o valor das coisas não está nas coisas, está na relação que eu construo com elas. Eu sempre falo isso com os meus alunos. O que é dinheiro, gente? Tecnicamente, dinheiro é papel.
Só que se a gente for olhar, eu costumo brincar. Por que uma folha de cheque em branco, se eu colocar lá 50 mil reais nela, ela vai valer mais do que um carro popular 0 quilômetro? A folhinha de cheque vai valer mais, mas é só um pedaço de papel. Porque a relação que a sociedade constrói com aquele papel lhe dá um valor diferente. E tudo bem, é só uma folhinha de cheque com 50 mil. Se você escrever 50 mil no rolo de papel higiênico, ele vai continuar valendo o que vale. Por quê? Porque a relação que a gente constrói com o rolo de papel é diferente. Então o valor, ele é herdado, a gente recebe da nossa moral esses valores, mas ele também se constrói na relação. E nesse sentido, é óbvio que a gente tem relações diferentes e atribuímos valores diferentes. O celular, por exemplo. Para alguns, quando o celular, quando a gente fala que o celular morre, inclusive, né? O celular morre, né? Quando a bateria acaba, quando ele dá algum problema ali, o celular morre. Por quê? As pessoas constroem com ele uma relação como se fosse com um ser vivo. Para outras pessoas, cadê seu celular? Não sei, não mexo nele há não sei quanto tempo. Porque é uma relação diferente. Um outro conceito ético que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de ato moral. O que é o ato moral? É aquilo que existe apenas quando há liberdade, consciência e intencionalidade. Exige compromisso e responsabilidade, o que cria a autonomia. O que isso quer dizer, gente? Agora há pouco a Gabriela perguntou sobre a questão se a gente pode falar que alguém não tem moral, e eu falava para vocês que não. Só que a gente precisa entender, até dentro daquele critério que eu expliquei para vocês, do amoral, do moral e do imoral, que determinadas situações que quem está de fora fala, olha, isso é imoral. Às vezes o agente, né, aquele que realizou o ato, ele não tem as condições necessárias para você dizer que o ato dele foi imoral. E essas condições foi o que eu acabei de apresentar. Liberdade, consciência e intencionalidade. Então, eu fui obrigado, minha família está sendo mantida refém, e eu, como gerente de banco, fui obrigado a abrir o cofre para os criminosos. Eu não tinha liberdade de fazer algo diferente, né? Outra questão, a consciência. Eu não sei que o que eu estou fazendo era errado, eu não sabia que o que eu estava fazendo era proibido. Intencionalidade, o desejo de fazer o bem, o desejo de fazer o mal. E esses itens, gente, eles são muito interessantes porque quando se trata de um julgamento, por exemplo, a ausência desses itens podem anular o crime ou, inclusive, diminuir em muito a sentença daquele que está sendo acusado, porque ele foi obrigado a fazer, porque ele não tinha consciência do seu erro ou não tinha intenção, né? Por exemplo, existe uma situação muito triste, mas para vocês entenderem, que a gente vê, infelizmente, em algumas situações, aqueles casos dos pais que esquecem os filhos trancados no carro. Sim. E a criança falece. E uma vez eu conversava com um colega meu e ele me explicava, ele falava, normalmente o juiz, quando isso acontece, ele não dá penalidade para o pai, para aquele que causou esse fato. Por quê? Porque o resultado da ação dele é pior do que qualquer pena. Qualquer pena. Ele não tinha intenção de fazer aquilo. E, além disso, o resultado do ato dele já é pior do que qualquer punição que a justiça colocasse. Por fim, outro conceito ético que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de vontade. O que é a vontade, gente? É aquilo que resulta de uma reflexão que antecede a escolha, sendo assim distinta do desejo, o qual resulta de uma decisão. O que isso quer dizer, galera? Existe uma diferença, lógico, aqui a gente está dentro de uma aula de filosofia. Alguns vão falar desejo, vontade, é tudo a mesma coisa. Cabe aí a discussão. Mas do ponto de vista de conceituação, a grande diferença entre a vontade e o desejo é que o desejo ele é irrefletido, a vontade não. Então, a vontade, eu reflito, eu escolho realizar aquela minha vontade, ou não realizar. O desejo não. O desejo ele não é refletido. E como ele não é refletido, eu não tenho a opção de não fazê-lo. O desejo está muito mais relacionado, em alguns casos, até a noção de instinto. Se a gente parar para analisar, por exemplo, sede. Eu estou com sede aqui, mas como eu estou no meio da aula, eu não quero parar para pegar minha garrafa para tomar água. Isso resulta de uma escolha diante da vontade que eu tenho de tomar água. Na verdade, está correndo aquela água do esgoto na guia da rua. Sim. E o cachorro vai lá tomar água. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade de elaborar o seu desejo, ter ou não realizá-lo. E isso é muito importante, gente. Semana passada eu dei uma aula para vocês sobre o eu racional. Nós somos seres racionais. Isso significa que a gente tem a capacidade de escolher, né, atender ou não aos nossos desejos. Para a gente ir concluindo, caminhando, melhor dizendo, para o nosso final, quero apresentar a vocês também duas características, dois momentos, melhor dizendo, da moral.
ela pode ser tradicional ou contemporânea. A moral tradicional já é aquela moral relacionada aos valores universais. Comentei com vocês agora há pouco sobre essa noção de universalidade. Ou seja, a noção de justiça, de reciprocidade, de igualdade de direitos, respeito pela dignidade dos seres humanos enquanto indivíduos. Então, ela é uma moral que se estende a todos, defende um determinado tipo de comportamento e de pensamento para todos. Já a moral contemporânea, não. Ela tem valores e identidade. A decisão por quem eu quero ser e pelo bem que eu devo fazer torna-se mais difícil. Por quê? Porque ela depende. Ela depende da época, ela depende do lugar, ela depende do contexto. Tem um dilema ético muito interessante, que eu não vou ter condições de passar para vocês aqui agora. Ele é um dilema que fala da questão do trem. Se vocês colocarem na internet dilema ético do trem, vocês vão ver esse dilema. Tem uma pessoa trabalhando numa linha de trem, tem 3 pessoas ou um número maior de pessoas numa outra, e o trem vai atropelar. E se você mexer na alavanca, você consegue desviar o trem para matar só uma. E aí alguns ficam nessa colocação. E aí? É correto você desviar o trem? É melhor você matar uma do que você matar 3? Muita gente vai dizer que sim. Aí alguns até fazem uma adaptação desse dilema. Agora pensa então que é um hospital. Se é melhor matar um para salvar a vida de 3, por que eu não pego um cara saudável então, abro ele, pego os órgãos dele lá, para salvar 3 pessoas que estão com problemas nos seus órgãos? Muda a situação. Então é muito mais difícil você identificar aí os valores nossas identidades, os nossos valores são móveis. Para a gente caminhar para final, eu vou deixar algumas sugestões de atividade, porque o nosso tempo está acabando e a Fabiana precisa correr para poder dar mais uma aula. Só, eu acho que aqui desculpa atrapalhar, mas eu acho que foi uma dúvida bem interessante. Que o Francisco perguntou se as constituições e as leis são exemplos de código de ética. Beleza. O nosso tempo está curto, Francisco? É. Mas eu vou até voltar o slide aqui, Francisco, só para você ver. Olha na tela para mim, gente, por favor. Ó, a noção de valor na democracia brasileira. E vocês podem ver que no rodapé está lá, ó, a Constituição do Brasil. Isso estava previsto para a gente conversar, mas infelizmente o nosso tempo está curto, eu pulei essa parte. Mas com certeza, os princípios éticos, vocês podem ver que tem destaque em liberdade, igualdade, justiça. Elas orientam, elas norteiam as constituições. As tantas constituições que existiram, as que existem e que existirão, sempre estarão aí, balizadas em princípios éticos. Beleza, gente? Agora eu vou avançar aqui rapidinho para a nossa atividade. Vou deixar na tela, você que depois tiver oportunidade de book no YouTube, dá uma pausa para poder pegar essa atividade e realizar com mais calma. Primeira atividade. Como estes valores e ações se fazem presentes em seu cotidiano? A noção de liberdade, de igualdade, de justiça, a arbitrariedade, a submissão, a distinção. Tudo isso daí são valores e ações que estão presentes no nosso cotidiano. Como isso se faz presente no seu dia a dia? Por que causa o efeito que causa no seu dia a dia? É uma reflexão, um desdobramento da ética. E aqui, para finalizar, quero deixar uma pessoal. No que estão fundamentados os valores e princípios? Eu comecei a nossa aula perguntando o que guia as suas atitudes, o seu pensamento. Né? Agora que a gente percorreu esse caminho sobre a ética e moral, quando você faz o que faz, fala o que fala, pensa o que pensa, você fundamenta tudo isso no quê? Os valores e princípios que você possui são frutos de uma escolha ou te foram impostos? Né? Lá atrás, no helenismo, tinham filósofos que muitos querem realizar vontades que não são as suas vontades. São vontades que foram impostas pela mídia, pela política, por aqueles que conseguem impor esses elementos na nossa vida. Terceira questão. Meus valores e princípios contribuem para questionar a realidade social e nela intervir de maneira solidária? Afinal de contas, eu não estou sozinho no mundo. Então, aquilo que eu uso como valor e princípio na minha vida contribui para eu questionar a moral vigente, o mundo vigente, e para intervir de maneira a ajudar o próximo? Ou os meus valores são mais relacionados apenas à minha vida? Certo, gente? E por fim, sugestão de atividade para os professores que querem avaliar os seus alunos. Pesquisem princípios éticos. Nós temos aí o estoicismo, o hedonismo, a ética medieval, a ética platônica, a teoria da justa medida de Aristóteles, Kant e o imperativo categórico.
vocês podem levar essa pesquisa aos seus alunos, eles vão apresentar a vocês como um material produzido por eles e vocês podem atribuir nota a essa pesquisa. Por fim, pesquisem também dilemas éticos. A gente não vai ter condição de fazer essa nossa revisão, então eu me despeço de vocês aqui, agradecendo a atenção, agradecendo a moderação da Fabiana, a equipe do STR1, que é nacional. Galera, obrigado pela aula, Fabiana. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. É sempre importante, tá, vocês participarem dessas aulas, né, traz um novo significado pra gente. E é isso, quando a gente fala de sociologia e filosofia, a gente tá falando sobre a gente discutir, a gente, né, pensar sobre esse tipo de coisa. Então eu agradeço e a gente se vê na semana que vem.